bem com vocês? Estão estranhando a tia Cris aqui? Pois é. Essa semana a tia Cris vai ficar com vocês aqui na aula de arte, tá bom? Estava com saudades de vocês. Então, pegue seu livro de arte, tá bom? Hoje o conteúdo é esse aqui, página 36, trabalhando com texturas. Na aula de hoje nós vamos conhecer diversas maneiras de como trabalhar com texturas, tá? Nós vamos conhecer técnicas, conhecer pintores que utilizam essa técnica. E vamos ver que essa técnica, ela não acontece apenas nas artes, mas ela é utilizada, por exemplo, na construção civil, nas nossas casas. Muitos pintores, quando vão pintar a nossa casa, eles gostam de fazer texturas de pigmentos, de círculos. A gente vê por aí muitas texturas bonitas nas paredes, não é? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Espero que você fique ligado no vídeo que a gente vai assistir, acompanhe direitinho e no final eu vou dizer qual é a atividade, ok? A textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, a pele de uma forma, que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície, sentimos se a superfície é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visual ou tátil. Áspera ou lisa, acolhedora ou espinhosa, a textura é a característica das superfícies que alude ao sentido do tato. Façamos uma experiência. Imagine agora que em suas mãos você está segurando uma bola de algodão. Que sensação é essa? Você está segurando uma bola de algodão. A superfície que você sente, ela é áspera, é lisa, é macia? Como que é? Agora solte essa bola de algodão e imagine que você está passando a mão agora sobre uma lixa de parede. Qual é a sensação? É lisa, é espinhosa, é áspera, é rugosa? É a mesma sensação do algodão? É diferente, não é? Exatamente, são texturas diferentes, são experiências diferentes. As texturas podem ser de dois tipos: as naturais, também chamadas de orgânicas, e as artificiais, que são aquelas formadas por elementos industrializados. Vamos conhecer primeiro um pouquinho das texturas naturais. São aquelas que resultam da intervenção natural humana no meio ambiente, ou que caracterizam o aspecto exterior das formas das coisas existentes da natureza, como, por exemplo, as cascas dos troncos das árvores, a madeira, as folhas, as rochas, as peles dos animais, a areia, entre outras coisas. Já as texturas artificiais são aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados pelo homem. O homem desde sempre tenta criar nas superfícies texturas idênticas àquelas que nós encontramos na natureza. Logo, elas são um reflexo do modo como expressamos o nosso entendimento do mundo que nos rodeia. Elas dependem da manipulação das matérias e das técnicas utilizadas e do modo como utilizamos as linguagens plásticas, a pintura, a escultura, entre outras artes. Por exemplo, por meio de elementos lineares, pontuais,
pontiagudos. Nós podemos criar texturas com características ornamentais ou funcionais. Um exemplo fácil de nós encontrarmos texturas é nas paredes das nossas casas. Hoje nós encontramos uma diversidade de texturas nas pinturas, nas molduras das nossas casas, em painéis feitos diretamente nas paredes, usando massa acrílica, usando tinta. E também nós encontramos hoje também nas nossas casas papéis de paredes que imitam essas texturas. Ambos nós podemos usar como texturas artificiais. Uma produzida pelo trabalho artesanal do homem e o outro produzido pela indústria, feito por uma máquina. Como exemplo de uma textura artificial feita pelo homem, eu quero citar aqui o trabalho feito com a palha. A palha é um produto genuinamente nordestino, e nesse período de festas juninas, mês de junho, ele ganha um destaque especial. Observem que com a palha é possível fazer inúmeras texturas. Cada vez que os artesãos produzem um objeto diferente com a palha, essa palha ela vai ganhando uma textura diferente. Às vezes é uma textura mais aberta, às vezes mais fechada, menorzinha, grande. Observe que ela vai mudando o seu formato. A textura vai mudando conforme o objeto que o artesão deseja criar. E nesse período ela está bem em destaque. Mesmo a gente estando em pandemia, alguns programas de TV usam a decoração junina, algumas lives também usam a decoração junina e é possível ver a palha em destaque em alguns objetos. Também em nossa casa, principalmente os avós, utilizam alguns objetos em palha, tipo o quibane, não é? O abafador. Alguns objetos é possível observar feitos em palha na nossa casa. É importante lembrar que se você perguntar aos seus pais, aos seus avós, eles vão lhe dizer que na infância deles, muitos brincavam de fazer objetos com a palha, tipo relógios. Era uma brincadeira dos tempos antigos transformar a palha em objetos, em brinquedos. Se fazia, eu mesmo brinquei muito de fazer reloginhos, enfeites com a palha. Muitos pintores também se dedicam a texturas, a utilizar texturas em seus quadros, que não querem apenas a técnica do óleo sobre tela, que não querem uma pintura lisa em seus quadros, que usam técnicas que fazem com que seus quadros pareçam uma pintura em 3D. Como exemplo, eu quero utilizar o pintor John Bramblitt. John Bramblitt é um pintor americano. Ele ficou cego aos 11 anos de idade devido a uma forte epilepsia. Desde criança que ele tinha epilepsia, mas aos 11 anos ele teve uma crise muito forte que ocasionou a sua cegueira. Só que desde cedo que ele já se dedicava à pintura, ele era apaixonado pelas cores. E as cores ficaram registradas na sua memória. Então, ele foi estudar o Braille, que é a língua dos cegos, e então sua mãe comprava as tintas, os tubos de tintas, que tinha palavras em Braille, que era para ele poder identificar qual era a cor que ele iria usar nas suas telas.
Então ele se dedicou, continuou se dedicando à pintura, tá? Só que agora uma pintura em alto relevo. Ele não utilizava os olhos para enxergar o que ele estava pintando, ele utilizava as mãos. O tato, a textura era fundamental para ele saber o que ele estava pintando. E como ele já tinha memorizado todas as cores, ele sabia qual cor combinava com qual. Ele já tinha aquilo guardado na sua memória. A sua primeira exposição, ele ficou com vergonha de dizer que era cego. Então, ele não revelou que era cego, para ver o que as pessoas iriam dizer. E todos ficaram encantados. John Bramblett, ele já visitou vários países, inclusive o Brasil. Ele já veio ao Brasil, fez uma exposição e ministrou um curso sobre pintura em Brasília. E, como vocês estão acompanhando aí, ele é um grande talento. Para que suas telas fiquem assim, ele utiliza tintas em alto relevo, para que ele possa saber exatamente se o desenho está ficando conforme ele imaginou que deveria ficar. Então, esse artista é uma prova de que nada é impossível quando a gente quer conquistar os nossos objetivos. Não é verdade, meus queridos? Então, meus queridos, nós estamos chegando ao final da nossa aula e como vocês viram, nós temos diversas opções para trabalhar com texturas. E nossa atividade de casa, na página 41 e 42, vocês terão a opção de trabalhar com diversos materiais. Pode ser barbante, lixa, canudinho, papelão, tá? Tecido. Vocês vão utilizar diversos materiais que vocês tenham em casa, que vão dar a possibilidade de vocês de fazer texturas diferentes, tá certo? Façam a experiência, registrem e mandem a foto para a tia Cíntia. Não esqueça, é para a tia Cíntia, ok? Beijinho no coração de vocês, tchau!